E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um do Trono. E a gente continua aí falando a respeito desse profeta de Deus, Ezequiel, né, que vem aí trazendo a palavra do Senhor para o povo de Israel no período de Ai, Jeová, a palavra sumiu da minha cabeça, Senhor. Do período de exílio babilônico. A palavra sumiu da minha cabeça, mas ela já voltou. Então, esse período aí de exílio babilônico, onde o povo de Israel passou devido às consequências de seus pecados, por conta, como Deus falou ontem claramente para Ezequiel, né? E falou também conosco, falou com cada um de nós, do que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades e injustiças, né? Então, nesse momento aí que Ezequiel tá vivendo e que ele vem falar claramente ao povo de Israel, o Senhor posiciona, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, que o Senhor posiciona para Ezequiel, ele fala o tempo todo para Ezequiel que o povo está vivendo esse exílio por conta de seus pecados, por conta de suas maledicências, né? E tudo aquilo que eles iriam sofrer, tudo aquilo que eles iriam passar, seria devido a eles não estariam passando nada mais, nada menos do que a consequência de seus pecados, a consequência de suas maledicências. Vai, chega mais para cá para você dar seu tchau aí. Cadê a digital Tchau. influencer? Digital influencer. Eu vou fazer um canal, vou fazer Café com Reflexões Kids com elas Quero ver o que, duas. é que elas vão falar. Menino, tem um vídeo da Fernanda que a Fernanda fez ontem, eu já vou usar ele. E ela gravou sozinha. Olha só que Vou usar legal. esse vídeo que ela gravou ontem. Vai Hum. ver, Café com Reflexões Kids. Vou colocar. Hum, Oi, tá quentão, mas pode tentar. Mas tá vamos, quente, é vamos melhor para esperar Bahia esfriar. amanhã. É o quê? Vamos sim, para Bahia amanhã. Não, ela falou, tia, posso tomar um pouquinho do seu café? Eu disse, tá quente, mas quer Mas tentar pode. aí? Vai queimar a Para língua. Bahia amanhã, né? Que a gente vai para Bahia. Bora, amanhã bora. Pra Uhum. Bahia. Bora. Bom, Tamo junto, vamos nessa. Ó, Débora disse que vai vamos. também. Só os Pra Bahia. adultos. Só os adultos? Oh, Uhum. meu Deus, com quem Samuel vai ficar? Com a mãe dele. Então a mãe não vai? Não, Ah, entendi. Só os adultos. Então, combinado, bora. exatamente. Tamo junto. Eu também vou. Tem que Não. virar. O Samuel não vai, não. Você fica com a mãe do Samuel. O que você acha? Tá fazendo cara de choro. Faz a cara de choro aqui pra todo mundo ver aqui, ó. Ela tem uma cara de choro engraçada. Eu digo que é choro de novela mexicana, ó. Vem ver a cara de choro. Faz aquela carinha de choro mexicano pra mostrar pro tio Marcelo. Como é que é com os dentinhos batendo? Não Não, é com os para dentinhos sorrir, batendo. não, sua cara de fuinha. Não, com os É dentinhos cara de, batendo, como é que é? Mostra pra ele. Se você cara fizer de a cara frouxa, de choro com os você dentinhos não batendo, vai do mesmo jeito. igual novela mexicana, eu deixo você ir pra Bahia comigo. Eu finjo que você é adulta. Faz aí. Aí eu Vai. não vou. Se ela for, eu não vou. Faz a carinha de choro. Ela faz assim, ó. Fala aí, eu nunca vou mesmo. Ai, meu E o Deus. Marcelo nunca vai mesmo, tá bom, né? Como se fosse verdade para Bahia amanhã, Débora. Por favor. Nessa pandemia. Com seu avô. Não quer ir embora, não, gente. Tchau, Débora. Tchau. Ai, ai. Então Então, vamos. continuando. Voltando para Ezequiel e Débora soprando meu café para poder beber. Acredita Hoje nisso. Ezequiel 37, né? Marcelo e Ezequiel 37. Marcelo, tenha paciência. A gente aprendeu hoje de manhã, né? E ontem também a gente Eu aprendeu. cheguei atrasado, você viu? Eu cheguei Eu na hora vi. do amém, eu me senti tão mal, velho. Sabe quando você chega na igreja e acabou o culto? Sei. Eu Rapaz, tipo eu já assim, meu cheguei Deus, me na igreja e atrasei. acabou o culto. Mas foi porque, assim, eu estava trabalhando e eu achava que o culto era um horário, né? Porque em todas as igrejas que eu ia era esse horário o culto. E aí eu
Falei assim, depois do trabalho eu vou dar uma passadinha na igreja e tal. Tem tanto tempo que eu não vou nessa igreja. Aí eu fui, quando cheguei, tava todo mundo indo embora. Aí eu peguei. Não, e olha, cara de pau, porque assim, tava todo mundo indo embora ainda não. Eu achei que tipo, tava tendo uma troca de culto, né? Porque às vezes tem igreja que tem dois cultos, né? Achei que Uhum, fosse alguma uhum. coisa assim. Aí eu entrei numa boa, né? Sentei ainda e tal, paguei o mico completo, né? Uhum. Sentei e as pessoas indo embora. Aí eu vi que não ia ter outro culto, né? Eu levantei assim disfarçadamente, saí Tu com deixa todo eu ir mundo. embora? É Tá melhor ficando eu, feio o negócio. é Tá. melhor Mas eu hoje é o ser. capítulo 8, né, de Ezequiel, a segunda visão. Na verdade, é a segunda visão que Ezequiel tem, que Deus dá a Ezequiel. É a Deixa quando tiver segunda frio eu te visão dou. que Deus dá a Ezequiel. E aí ele vai abordar essa visão no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. Não é isso? É isso mesmo. Então tá bom. Como é que a gente faz? A gente começa a ler ou a gente começa a ler? Pode começar a ler até o 8, Até o 8? Achei que eu né? ia poder ler até o final. Deixa eu achar minha Bíblia aqui, que eu não abri ainda não, que eu estou desprovido da Bíblia. Não Ezequiel. gostou Eu não não do meu estudei cabelo? não hoje. Eu vi que você não estudou. Eu não abri Você, nem a Bíblia. eu percebi. Como que você percebeu? Porque você falou que vai até o 10, né? Então você com Ah, porque está certeza não escrito no estudou. início do versículo. No versículo do capítulo, no início do capítulo está escrito. O Ezequiel. quê? Ezequiel. Nem Sério? está preto aqui. Ezequiel, Essa, Ezequiel. essa sua Bíblia é ótima, porque a minha não tem escrito, não. Ezequiel 8. É, pois é, Não. ele diz assim, ó, Ezequiel 8. Aí, Ó, meu Deus, esse frio de Brasília me deixa com sono e ainda tô tomando um relaxante muscular e que eu fico com sono mesmo. Aí ele diz assim, ó, a segunda visão, o título é A Segunda Visão de Ezequiel, capítulos 8 a 10. É por isso que eu sei, pô, porque tá escrito aqui. o meu não tem, não. O meu só vem assim escrito, ó. Visão das abominações em Jerusalém. Só. Exatamente. Aí a idolatria de Jerusalém. Você quer que eu leia até qual versículo? Até o 8. Até o 8. Uhum. No sexto ano, no Rapaz, sexto chove, mês. chove, chove e não faz frio. Então venha pra cá, porque aqui tá, Faz. E eu tá gosto bom? de frio. Tá bom, combinado. Então tá bom. Olha só, a segunda visão de Ezequiel, a idolatria em Jerusalém. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado na minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, me perdoem. Aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis que uma figura como um homem do que parecia ser a cintura e daí para baixo. Era fogo, e da cintura para cima. Era o resplendor de metal, brilhava. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. Cabelinho cacheado, Ezequiel, ó. O Espírito levantou entre a terra e Achou o uma céu. oportunidade para contar para todo mundo. Meu cabelo é mara, é cacheado. E o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. E eu olhei para lá. E eis que o lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava esta imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede
Escavei a parede, e eis que havia uma porta. Até o 8. Seja bem-vinda, Mari, Deus te abençoe. Seja bem-vinda também a Lei, que o Senhor esteja convosco. E vamos lá. Então, ele começa aí, né, no capítulo 8, de 1 a 18. De Você 1 a pediu para ler até o 18 ou até o 8? eu pedi para ler errado, era de 1 a 18, eu pedi só Então eu até o 8. continuo, não tem problema não. Ele me disse: entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam, e de animais impuros, e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé, diante deles, estavam 70 homens, dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão da casa norte da casa do Senhor. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que essas. Levantou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o leste, adoravam ao sol virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato que fazem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu vos tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em voz alta, nem assim os ouvirei. Acabou o capítulo. Olha, podia ler todo, né? Vamos lá, tô brincando. Ele fala o Eu tô seguinte, ligado. que ele descreve 4 práticas de idolatria aí. 4 práticas de idolatria, ok? E ele vai falando sobre a gravidade de cada prática de idolatria. Ele vai falando aí sobre a gravidade de cada prática de idolatria. E ele fala sobre as abominações lá no 6, 13 e 15, e ele fala assim, ó. 6, ele diz: Disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo. Não, vê o que eles estão fazendo. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que afaste do meu para que me afaste do meu santuário, pois verá ainda maiores abominações. O Senhor está falando para ele. Eles estão fazendo isso para me afastar da minha casa, do meu santuário, daquilo que eles criaram, dizendo que era minha casa. Lembrando que esse santuário aí, essa casa aí, é nada mais, nada menos que o Templo de Salomão, né? Aquele Templo de que o rei Salomão. Davi sentiu no coração a vontade de construir, e Deus falou: não é você que vai construir o templo, Por será quê? o seu filho, a sua descendência. E aí Salomão construiu, prestou um holocausto gigantesco ao Senhor, e é ele que ele disse assim: essa não é a minha casa, porque não cabe
eu não caibo aí dentro. Isso é estrado dos meus pés. Isso aí é para entrar e me adorar. E o que você percebe aí que eles estão fazendo nada mais, nada menos que a casa do Senhor, um lugar para prestar holocausto e adoração a deuses estranhos. É a mesma Você coisa de colocou um você ponto muito pegar, importante é a aí, mesma coisa Marcelo. de você pegar a sua casa, entendeu? Você pegar a sua casa aí onde você mora, você pegar, boa tarde, Cici, pegar a sua casa aí onde você mora e simplesmente onde você respeita, onde você tem regras, entendeu? E você começar a. Você sai e diz aí não é o lugar onde eu moro, aqui é o lugar onde eu recebo as minhas visitas para me cultuar, para eu bater papo, para conversar e para falar sobre mim. E quando eu vou lá para ver o que está rolando, para receber as minhas adorações e como aroma suave as minhas narinas, o incenso, eu olho e vocês estão fazendo da minha casa uma casa de prostituição, recebendo mulheres nos quartos, fazendo orgias sexuais, porque eu imagino, eu não, eu vejo esse nível de desrespeito com a casa de Deus, entendeu? Orgias sexuais nos cômodos e colocando fotos e imagens de deuses que não têm poder algum para poder. Eu vou falar um pouquinho Eu também. sobre isso aqui. E Então, aí, o que que acontece? Vai. então assim, você vê uma coisa muito importante que você falou aí, um gancho que você falou que eu não ia falar, mas vou aproveitar para pegar esse gancho, né? Que você falou assim, que quem construiu foi Salomão, porque Davi queria construir. E Davi era homem segundo o coração de Deus, mas Deus não permite que ele construa o templo, porque Deus diz para ele o quê? Que ele é homem sanguinário, ele é homem de guerra. Então ele não pode Verdade. construir o templo porque a mão dele, apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem de guerra, um homem que as mãos dele estão sujas de sangue, entendeu? Então o Senhor diz: não, não, você não vai, porque seria come começar uma coisa já profanando ela. Então, não, você não vai. Quem vai é Salomão. Davi, e olha que incrível, porque Davi não se afasta da presença do Senhor, né? Ele comete erros, falhas, pecados, mas ele não se afasta da presença de Deus, né? Já Salomão, que construiu o templo, se afasta da presença do Senhor e ele mesmo já começa, não dentro do templo, mas em volta, né, na cidade, a trazer deuses, né, ídolos para poder adorar. E, e aí, a partir daí, o povo começa a seguir o exemplo de Salomão, né? A fazer coisas até piores do que ele, como a própria Exatamente. palavra de Deus diz. Então, Exatamente. então você vê aí é, o povo, né, o cuidado de Deus com a casa dele, o cuidado de Deus com a casa dele, para não ser construída por Davi, e o povo corrompendo isso, né? Então eles estavam ali. Se você pega o 6, né? O 6 fala que eles estavam fazendo dentro da casa. Aí você falou assim: ah, eu imagino um nível muito grande de corrupção dentro da casa de Deus. Se você pegar a lista, né, de todos os deuses babilônicos, dos deuses gregos, e como se cultuar a eles, você vê exatamente isso que você colocou. Por exemplo, a deusa Diana. Como é que se cultuava essa deusa, né? O povo pegava virgens, né, que ficavam no templo e elas eram chamadas de sacerdotisa, né? E ali elas ficavam no templo e os homens iam cultuar a Deus tendo relação sexual com essas mulheres. Era assim que se cultuava, né? Se você pegar, tem vários deuses, vários, né? Tem é, a tal de Tasmetu, que é chamada deusa do amor, né?
que também é uma deusa da Babilônia antiga. É, e aí vai, tem Timante também. Tem Moloque, Moloque. Como se cultuava Moloque? Se oferecia seus filhos, né? Por isso que existe um termo que as pessoas usam, né? De chamar a criança de moleque. Você já ouviu? Já? Moleque. Muito cuidado do que você chama seus filhos, né? Moleque. Por que que chama de moleque? Porque vem exatamente dessa adoração aos deuses estranhos, de É, chamar, associando a Moloque mesmo. exatamente, de consagrar a criança É. a esse deus Moloque. Então se pegava o moleque, que era oferecido a esse deus, e se matava, se oferecia, né? Então, isso que você falou é bem claro, sabe, Marcelo? Ele existia mesmo. Não era. Por isso que o Senhor fala, deuses, ele se refere a alguns deuses como deuses abomináveis, né? E outro ele só fala que são é, sujos. Mas tem uns que eles falam miseráveis, Sim. abomináveis, né? Que Deus tem uma ira muito grande no coração dele desses, por conta do quão eles são sujos a ponto de cegar uma mãe, cegar um pai para oferecer sua criança, né? Então, infelizmente, você falou também sobre um deus aí, o deus Talmu, né? Talmus ou Talmu. Vou falar sobre ele jazinho. Quer que eu deixe para você então? Eu não deixo ele para você, né? Tá, olha só. Hum. Você tá assim, Eu estou querendo mostrar a corrupção sim, dentro da casa do pai, sim. nível de Ó, corrupção dentro da casa do pai, a ponto dele se irar. Não era qualquer coisa. É como você colocou. Era o pai e a mãe sair e o filho transformar aquela casa em casa de prostituição mesmo, tem um termo bem forte, mas eu não vou falar não, de escândalo, de escárnio, né? de puteiro mesmo. É. Oi? Então, obrigada por tomar conta. Ótimo. Não posso Então, falar não, que tem uma criança aí atrás de você. Ainda bem que você não entendeu. não entendi mesmo não. Então, assim, eles adoravam como deuses uma aberração, né? Por Casa da exemplo, Luz Vermelha. Casa da Luz Vermelha, isso mesmo. O que que acontece? Por exemplo, no judaísmo, quando fala sobre Talmud, né? O judaísmo, é, é, eles debatiam a Torá, né? Eles discutiam sobre a Torá dentro do templo, né? Uhum. E eles tomavam algumas decisões dentro dessa Torá, né? E eles retiravam algumas coisas de dentro da igreja e levavam algumas coisas baseado em ideia deles. E durante esse período, eles começaram a levar esses deuses, né? Da Babilônia. Talmud é um deus da Babilônia, tá? Hoje, Talmud, né, também em hebraico, ele significa estudo, coletânea, né? Talmud, mas a gente está falando de Talmuz. Talmuz, ok? Tamus. T-A-M-U-Z. Tamus. E assim, algumas pessoas dizem que ele era o deus que ele aceitava sacrifício de crianças
né? Para ser erguido como presente para ele debaixo de árvores, como presente, ou suas cabeças penduradas em galhos, né? Ele era também conhecido como um deus do Egito, que era do Muzi. Então, o povo trouxe essa adoração a esse Deus dentro de seus corações já lá do Egito, quando estavam na época presa lá no Egito, como escravos do Egito, né? Ele ele era chamado de divindade sumérica. Estou tentando lembrar alguns nomes porque eu não anotei tudo, né? E ele era apaixonado por uma deusa chamada Inaná, né? É o que conta a história. Uhum. Mas o importante, na verdade, com relação a isso, era a forma da adoração. Como as pessoas adoravam esses deuses, né? Inanade era também conhecida como Rainha do Céu, ok? Ela era conhecida como Rainha do Céu. E Talmuz, na lenda, ele era como se fosse a... Como é que fala? Uma promessa feita por Deus. Como se ele fosse o próprio Jesus Cristo, sabe? Sim. E Eu vou te explicar por quê, como. Aqui, ó. Ele diz assim, ó. De acordo com a lenda, sua mulher, Semiramis, conhecia a promessa feita por Deus a Adão e Eva, que suscitaria um descendente da mulher para pisar a serpente. Gênesis 3:15. E assim teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, e lhe deu o nome de Tamuz. Esse foi apresentado como o libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com a sua mãe, dando início a uma prática de adorar o Filho Salvador e a mulher escolhida para concebê-lo. Jeremias condenou a entrega de oferendas a Semiramis, também conhecida como Astarte. E isso se encontra lá em Jeremias 7:18, 18, Jeremias 44, 44, 17, 17, 19 e 19 e 25. 25, para quem tem É. dúvida aí, né? Como também a adoração a Tamuz, que havia sido morto por um javali e supostamente ressuscitado. E ele está também abominando isso em Ezequiel 8,14, que é bem aqui onde nós estamos, E né? ele fala também, Marcelo, que Talmuz é o Deus, né, o qual começou a construir a Torre de Babel para alcançar e matar a Deus. E aí, por uma na verdade, não, ele não é o Deus, ele é o filho do Deus, né? Também existe uma lenda que conta isso, que ele é o filho do Deus que tentou subir pela Torre de Babel, que inspirou o homem a construir a Torre de Babel para subir e matar a Deus, né? E claro que ele não iria subir e matar a Deus, mas assim, a ideia era fazer com que o povo desobedecesse a palavra de Deus ali. E aí, o relacionamento da mãe com o filho nasceu Talmud. E aí o filho falece e Talmuz é como se ele fosse a reencarnação do pai, né? Tem uma outra lenda que fala isso. Então era como se ele fosse o próprio Deus, como se ele fosse uma reencarnação, uma encarnação do pai, né? Roubando aí a história de Jesus Cristo que viria. E olha só, Rainha do Céu, a mãe de Talmuz, Rainha do Céu, né? Adorada. Como existe aí, né? Infelizmente, as pessoas usam de maneira errônea. Por exemplo, eu amo Maria, a palavra de Deus diz que ela
é bem-aventurada, agraciada por Deus. Por quê? Porque dentre todas as mulheres, ela foi a escolhida para ser mãe de Jesus. Ela é Sim, agraciada. Mas sim. Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser Vem. por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E, infelizmente, muitas pessoas entendem Maria como um caminho para Deus. E Maria está dormindo, descansando aí, esperando o julgamento do Senhor também. Acredito eu que salva, porque ela foi agraciada por Deus, né? Mas De só ser quem mãe pode de julgar Jesus. é o Pai. Né? Mas só chega ao Pai, só chega a Diferente de Deus mim. através de Jesus Cristo. Não se chega através de Maria. Maria é como eu, como você, como. Claro que eu não vou tirar essa honra dela de jeito nenhum. Agraciada. Assim como Ezequiel, voz de Deus. Assim como Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas nenhum deles leva a Deus. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. E por que que as histórias deles são importantes, então? Por que são importantes para a gente entender o quanto isso dentro do templo estava acontecendo com o povo escolhido, Não, o eu digo, povo por que que a da história verdade. deles, de cada um deles, é importante? Porque se eu não sei a história, se eu não conheço a história dele, eu não sei me proteger, me afastar daquilo que não convém. Eu sou facilmente enganado. É importante que eu saiba. É importante que eu conheça. Tem uma outra coisa Eu muito importante dentro da história de cada um deles também, sabia? É o que eu quero que copiar a você Deus, aponte para mim qual deles não errou. do que você tá. Não, peraí. Eu achei que você estava falando sobre os deuses. Não, sobre Você está falando Davi, sobre os sobre profetas. Abraão, sobre Isaac, Sim, sobre todos Elias, eles sobre erraram. Maria, sobre Todos eles todos eles. pecaram, E quem é que menos não pecou? Jesus. Legal. Então é para mostrar para mim e para você que a gente vai falhar, que a gente vai Sim, errar, mas que a sim, gente tem um pai que veio por nós, certo? Então olha sim. só, quando Cláudia fala assim, ó, no versículo 4 já está bem claro aí de que ele faz isso. Eis ali estava a glória de Deus, igual a gente viu no capítulo 1, né? Que tinha o arco-íris lá e tudo mais, e o sinal da aliança. É a segunda visão de Ezequiel, e você pode perceber que ele estava com cabelos ainda, o cabelo dele era cacheado, não tinha raspado os cabelos nem as barbas. Ele como se estivesse recapitulando e contando a história de novo. Ele deu uma pausa ontem e foi contar a segunda visão, porque ele teve duas visões. Ele teve duas visões a respeito desse início. A primeira visão, e aí ele contou até aquele momento de ontem, de que ele raspou a cabeça, raspou a barba, separou em 3 terços. Esses 3 terços representavam o povo de Israel e como que eles iam se acabar. E aí ele falou assim: agora eu vou voltar lá atrás e vou contar a segunda visão que eu tive a respeito disso, que são os porquês. Por que que Deus está fazendo isso? Porque ele está ferido, magoado, sentido, porque estão estragando o templo dele, estão estragando a casa dele. Ah, Marcelo, então eu preciso me preocupar com a igreja? Não. Ali sempre Precisa. A igreja representa. é você. Exatamente. Ali sempre representa você, sempre representa a mim, sempre representa o templo do Espírito Santo. E quantos, E sim e também para a quantos igreja tabus. templo casa também. Também Sim, precisa da igreja sim, templo casa, sim, porque se você está sim. levando ou permitindo que as pessoas levem para a igreja templo casa sem dizer a elas que o que elas estão fazendo é errado, né? Não vem do coração de Deus, a gente leu o que o Senhor falou para Ezequiel. Eu Verdade. estou tão errado quanto eles, e aí Deus vai cobrar de mim. Sou tão E eu culpado falar e quanto eles ele. continuarem fazendo do mesmo jeito, problema deles. Mas se eu não falar, o pecado deles, o sangue deles está aqui, nas minhas mãos. É o É isso aí. Senhor que diz É isso lá aí. para Ezequiel. Então ele diz assim no 6, ele diz assim, ó. No 6 ele diz assim: Então ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz nesse lugar.
para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda não verá abominações maiores do que esta. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, que onde tem trevas, e onde ela está lá, é porque não tem luz. Se você permitiu que haja trevas na sua vida, no seu templo, no seu dia a dia, em você, a luz não está lá, porque ele não vai ficar onde há trevas. A trevas também não fica onde há luz, mas ele não invade a treva sim, a luz não. As trevas ficam tentando invadir, a luz não. E a luz, ela espera que você permita com que isso aconteça, com que isso Se você não verdadeiramente acender, ela não aconteça. entra. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, E olha aí a só, quando palavra de você Deus pega fala aqui assim, Ezequiel 5:11, ele diz assim: Por isso juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado meu santuário com imagens detestáveis e com as suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção e não olharei com piedade para você e nem a pouparei. Então ele está reafirmando aquilo que ele já tinha visto lá atrás. Quando a gente pega o versículo 10, ele diz assim: entrei e peraí, você olhei. já está no 10, deixa eu voltar um pouquinho. Né? Ele fala lá no 3, ele fala assim, o Eu fui pro Espírito me 10 porque levou a como você já estava no Jerusalém. Tamuz, que é lá no 14, eu achei que você já tinha acabado, entendeu? Foi mal. Ele Vá. fala assim, o Espírito me levou a Jerusalém, né? Quando ele está falando isso, ele está falando sobre espiritualmente. O Sim, Espírito o levou espiritualmente sim. para Jerusalém. Ele não foi para Jerusalém fisicamente, né? E assim, lá no 3 ainda, ele fala assim, que o Senhor tem ciúmes, né? Isso provoca ciúme no Senhor. Quando ele está falando do ciúme, olha só, o que que significa ciúme? É um sentimento de tristeza, de raiva, por imaginar que a pessoa amada está com outra, que a pessoa a quem você ama está adulterando, está lhe traindo, A gente né? falou sobre isso esse final de semana, né? Sobre adultério, que o adultério Tem uma não é só relação. você ter uma relação, seja sexual ou de relacionamento com uma outra mulher ou com outro homem, traindo o seu casamento. A adulteração é quando você adultera aquilo que gera confiança, né? Então você adultera um documento, você adultera a confiança que você tem e que a pessoa tem em você, você troca uma amizade por outra que faz te afastar desse verdadeiro caminho. Então, a adulteração aí nada mais é do que você trair. E aí do homem que confiar no homem, né? Não que não é para não confiar, mas sim, prepare-se. Você será decepcionado sempre. Exatamente. Oi, Então, o que que tá me mandando acontece? uma mensagem aqui de que a gente está ao vivo, ó. Tu acredita? Acredito. E aí, o que que acontece? Então, ele está falando sobre esse zelo, sobre esse ciúme que ele tem, né? Porque o povo verdadeiramente se afastou da presença do Senhor. Lá em Neemias 25:11 fala assim, olha que interessante. Neemias, lá na frente, né? Fala assim, 25:11. Deixa eu achar. Eita, dona Cláudia, tá ruim aqui para achar a Bíblia. Só um segundo, vou achar. Eita, matou a namorada de quem? Neemias 25:11. Dessa vez eu não coloquei os grampinhos para ficar mais rápido. Neemias 25:11 fala assim: os líderes do povo habitavam em Jerusalém, porém o
o restante, meu Deus, do povo lançou sorte para tirar um de 10 que habitavam na santa. Meu Deus, eu estou ruim de leitura, Senhor. É isso mesmo, né? 25:11. Neemias 25:11, é isso mesmo, aqui, ó. Não, é porque eu anotei errado. Ai, Senhor amado, desculpa, eu tô ruim hoje. Que Neemias, Cláudia, é números. Por isso que eu tô doida, porque Neemias vai só até o 13. Eu achei que era 11:25. É números, Cláudia, números. Anota direito da próxima vez. 25, 11. É sério, eu tô ruim, eu tô precisando, né? Dar uns tapas em mim. Me bater aqui pra poder melhorar. Números 25, 11. Eu tô, gente, é isso mesmo? É 11, 25? 25, 11. Números 25, 11. Ele fala assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo. Portanto, teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel, em nome dos israelitas, que foi morto com a Midianita. Era Zirim, filho de Salu, príncipe da casa paterna de Semenonitas. Então, assim, ele está falando lá em Números que se o povo se coloca, se dedica, tem zelo, ele não, ele não, ele não destrói, ele não tem ira nem nada disso. Por quê? Porque o povo está perante a presença do Senhor. Mas quando o povo se retira da presença dele, ele se retira da presença do povo, né? Não tem como ele ficar lá. Ezequias 16, 38, 42 vai falar a mesma coisa. Ezequiel. Ezequiel 1, 28, Marcelo já falou, né? Que ele fala a mesma coisa também, a respeito do zelo, a respeito de cuidar da casa de Deus. No Antigo Oriente, eles colocavam estátuas de divindades protetoras na entrada do templo, dos palácios e das cidades. E essa imagem se assemelhava ao Deus que eles adoravam. Mas Jerusalém não. Jerusalém não adorava imagens. Mas Jerusalém se corrompeu e começou a colocar estátuas também na porta da entrada da casa da cidade santa, da porta da entrada da casa do Senhor. E ele fala que ele fala assim lá no 11, né? Que você está no 10, não é isso? Uhum. Pode falar um pouquinho do 10 e eu falo do 11? Pode ser. Ele diz assim, ele diz assim: entrei e olhei. Eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel, né? E aí Sim. o que que acontece? Quando a gente vai lá em Deuteronômio 4, de 10 a 18, ele diz assim, ele diz assim: Então tá bom. o dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. E vós vos chegastes
e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens na escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes nenhuma figura. Não vistes nenhuma figura. Então vos anunciou que ela, a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passas a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os seus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a te inclinardes perante eles, e sirva àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. E em Salmos ele diz: faço você um pouco menor que Deus. Então nós somos maiores que todas essas criaturas que nós adoramos, que eu não, Eu não. mas que esse povo adorava. E Êxodo 20 Todos os... fala também isso. Êxodo 20 fala, não passar para si imagem do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, e não se Sim. prostre e adore essas imagens. Então, o Senhor fala para nem fazer, né? Por isso que eu estava falando a respeito de que eles construíram imagens, colocaram na porta, né, da cidade, colocaram na porta de suas casas. E aí tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu tenho como uma foto, como... Mas o Senhor disse para nem fazer. E é impressionante isso. Salmos 8, 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. E você está aí adorando a Mamon, está aí adorando a Tamuz, está aí adorando a pessoas que são menores que você, a seres que existem, mas que são menores que você. Os anjos são menores do que nós. Os demônios são menores do que nós. Por isso que Deus diz: te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, porque eles estão embaixo dos seus pés. Eles são menores do que nós, menores do que eu, menores do que você. E é impressionante porque a gente tem medo deles. A gente tem medo deles e somos somos maiores do que eles e um pouco menores do que Deus. Então é impressionante por que esse povo não entende isso. Por que esse povo verdadeiramente não entende isso? Porque eles querem o já. Eu não vou falar sobre Tamuz, porque você já falou no versículo 14, mas é porque Ele eles fala, tem querem... uma parte importante também sobre tal música que eu queria falar, mas não agora. Antes eu queria falar o seguinte, que ele pega lá no 11, né, quando ele está falando sobre os 70 homens, né, dos anciões da casa de Israel, ele que eles estavam lá, eles, né, Jazanias, filho de Safã, né, que achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma da nuvem de incenso, quer dizer, estavam ali perante esses desenhos, perante essas imagens, fazendo o quê? Adorando. Coisa que lá em Gênesis 46, 27, né? Gênesis 46, 27 fala assim, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram dois.
todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Todos que vieram foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo em Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu. Aqui ele está contando sobre o encontro de José com o pai dele. Mas ele está falando desses 70, esses 70 anciões da casa de José, esses 70 homens de Israel, né? Representando esses 70 homens, né? Porque não eram os mesmos, mas são os 70 homens da casa de Israel, eles ali, adorando aquela imagem, aquele incenso, os anciãos, aqueles que conheciam a presença do Senhor mais profundo do que os jovens, né? Porque o rei naquela época era jovem. Lá em Êxodo 24:1, ele fala também a mesma coisa, ele fala a respeito da idolatria, né? 24:1. Êxodo 24:1. Ele fala: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, e Nadab e Abiú, a 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele, né? Então ele está falando ainda daqueles 70 anciões. 70 anciões. É sempre representativo, né? São porque a palavra de Deus diz assim, que só quem entrou na terra de Canaã foi Josué e Calebe, né? Daqueles antigos. Só Josué e Calebe. Certo. Mas quando ele está falando desses 70 anciões, ele está falando sobre aqueles homens que representam a casa de José. Os 70 que representam a casa de José. E ali, como se fosse assim, o sacerdócio, conhecedores da palavra do Senhor. Você vê em Juízes falando a mesma coisa. Eu não vou voltar, porque senão a gente vai... que Passar de a gente uma só hora. tem 10 minutos. Tá. Uhum. Pois dizem, lá no 10 e no 12, ele fala assim, pois dizem, o Senhor não nos vê. Qualquer que fosse o caráter das representações pintadas na parede, o certo é que Deus de Israel já não tinha nenhum valor para este dirigente do povo, para esses 70 anciãos. O Deus de Israel já não tinha mais nenhum valor. No 14, que eu já falei, mas eu vou repetir, uma das coisas que abominava a Deus em Talmuz é porque ele era um Deus, né, segundo a Babilônia, que também era um Deus do sol para algumas pessoas, e ele, para as pessoas, ele no forte verão, ele secava as plantas, né? E aí o que acontece? Ele era um Deus que celebrava a morte. E aí ele tinha esses ritos especiais, como o choro das mulheres, né? Ritos de morte de crianças. E esse Deus, ele celebrava o que é mais forte, ele celebrava a morte. Enquanto o Deus de Israel celebra a vida eterna, a vida em abundância, esse Deus celebrava a morte, o próprio cão celebrando a morte, e o povo dentro da casa do Senhor adorando a esse Deus, que é o que é mais forte, né? Para entender o porquê que Deus estava tão triste com um povo que tinha 70 anciões. É um número representativo que conhecia a palavra de Deus, que buscava a presença do Senhor, que conheceu que foi ali como sacerdócio perpétuo. Então, eles conheciam a Escritura
mais do que muitos, e estavam ali, adorando essas imagens. Então, a visão do Senhor, eu acredito é que se o próprio povo antigo, que viveu com ele ali, que andou com ele, que conhecia a palavra dele, não não ensinava, não só ensinava o que era errado, imagina. Então, as crianças nascendo dentro desse mundo pecaminoso, sem ninguém para orientar verdadeiramente. A palavra do Senhor diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. O seu coração não se desviará, a sua alma não se desviará. Ela pode até cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o seu coração está inclinado para fazer a vontade do Senhor. Que ensinamento essas crianças tinham? Qual era o conceito que elas tinham, se elas não tinham pessoas que verdadeiramente as orientassem ali? É verdade. Então era um mundo, né? Era um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, protegido por Deus, escandalizando o nome de Deus. Isso aí. Escandalizando o nome de Deus, exatamente. O que que você tem feito na sua vida? O que que você tem transbordado na vida das outras pessoas? O que você verdadeiramente, olha só, acorde do que está fazendo antes de não adiantar mais. Por que antes de não adiantar mais, Marcelão? Porque ele diz aqui, no último versículo, ele diz assim: por isso também eu os tratarei com furor, os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Agora não é mais teologia da prosperidade e nem teologia da miséria. Está fazendo teologia do terrorismo, do medo. Não, não é isso. Estou só falando a Verdadeiramente não é verdade. isso. Eu estou Conhecereis falando que a verdade e a vos verdade libertará. vos libertará. Simples assim. Saiba verdadeiramente aquilo tudo que você tem feito antes que seja tarde demais. E quando que é tarde demais? Tarde demais é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Agora, enquanto tiver vida, há esperança. Não é isso que diz? Enquanto houver vida, há esperança. Então é Sim, muito importante a gente entender que enquanto houver vida, há esperança. E aí sim, há esperança de arrependimento, há esperança de mudar 180 graus o seu caminho, sair da mediocridade. Marcelo e Cláudia falam sobre prosperidade de manhã e à noite, dá paulada no meio-dia. Nós estamos querendo trazer para não é a vocês gente não. equilíbrio. É, É, não é a gente não, viu? É o Espírito Santo de Deus. Eu não falo nada. equilíbrio. Aquele equilíbrio que Cláudia tem falado, sabe? Que ser próspero, ser bem-sucedido, ter sucesso é pecado. Depende de onde está o seu coração, entendeu? Então, preste atenção verdadeiramente nisso e faça verdadeiramente. E eu vou dar um testemunho aqui, vou aproveitar que você está falando, eu vou dar um testemunho. Eu sou completamente contra, verdadeiramente, a teologia da prosperidade. A busca exacerbada, é isso? Pelo dinheiro, Exacerbada. exacerbada pelo dinheiro. Eu sou completamente contra. Eu tenho, eu até ia contar hoje de manhã, mas eu acho, eu acabei esquecendo que uma vez a gente estava numa igreja, né? Não vou dizer o nome, e um pastor de fora foi chamado para pregar e ele pregou a mensagem que foi abençoadíssima, abençoadíssima. E quando ele terminou a mensagem, ele falou assim: agora vamos entregar o nosso Isaac a Deus. E quando você fala de Isaac, você pensa aquilo que você está dando valor demais, né? Aquilo que é importante para você.
e vamos entregar o seu Isaac a Deus. E aí ele determina qual é o Isaac de cada pessoa. O meu Isaac, para mim, é meu pai, entendeu? Eu tenho, eu tenho buscado colocar o meu Isaac na mão do Senhor. Né? Minha Certo, família é meu Isaac. certo. E eu não tô nem aí para dinheiro, eu não sou. Tava falando isso ontem com o Marcelo, não foi? Foi. Não sou por dinheiro. Eu sou pela minha família. Se eu É tiver, princípio. Isso é é, ótimo. Isso é extraordinário. se eu tiver 1 bilhão e precisar de 1 bilhão para que a minha família esteja bem, mesmo que eu viva na pobreza, eu não me importo. Eu não me importo. O dinheiro não é importante para mim. E aí o que que acontece? Aí ele vira e fala assim para as pessoas: agora coloca a mão no seu bolso, pega a sua carteira. Quanto você tem aí? E a gente achou engraçado porque tinha um rapazinho na nossa frente, ele todo cheio de fé, né? Ele colocou, pegou e tinha R$ 100. Naquela época eu tinha 12 anos, naquela época R$ 100 era muito mais do que é Muito hoje. dinheiro, né? É. Ele pegou R$ 100 e levantou, né? E aí ele falou assim, aí o pastor falou assim, agora entrega seu Isaac na mão de Deus, né? Até aí, enfim, eu acho que vai cada um, não é? Não é colocar a mão no bolso, é colocar a mão no seu Isaac. Se o Uhum. dinheiro é o seu Isaac, tudo bem, entendeu? E não é porque eu estou mandando você fazer, é porque você sentiu no seu coração. Se Deus tocou no seu Uhum. coração, como Jesus Cristo falou para o jovem rico, então vai lá, pega tudo que tem, vende, dá aos pobres e volta e me segue, beleza. Mas se Deus não falou, não faça o que Deus não falou com você, né? E aí ele pega, tadinho, um menino. Ele pegou disfarçadamente, colocou os R$ 100 de volta na carteira, né? E guardou. E aí o pastor que estava lá na frente, agora não me venha com miséria, não. Não me venha com centavos. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela entregou mais do que todos. Porque ela Porque entregou o que tudo que ela tinha. tinha eram centavos. É, Então ela entregou mais do que o que entregou milhões. é. E aí aquilo dói meu coração, porque isso é uma teologia da prosperidade. E eu sou contra. E até um irmãozinho da igreja saiu de lá de trás da igreja, gritando e falando: Isso é heresia! Isso é heresia! E eu concordo com ele, é mesmo. A mensagem daquele pastor tocou muito ao meu coração. Ela foi muito importante. Uhum. O ponto final foi bem triste. E, infelizmente, existem lugares que trabalham dessa forma. Sim, Não venha com pouca coisa, não. sim. Você está vendendo a palavra de Deus? Você está vendendo a sua oração? Eu falei isso há poucos dias, né? Que às vezes eu me preocupo das pessoas não pensarem que o que eu estou vendendo é a palavra de Deus. Eu não vendo a palavra É, de você Deus. falou isso. A palavra de Deus é dom gratuito. O Senhor me deu e eu dou. Tudo que Ele É, me dá, eu dou. Porque é dom gratuito. Ele me deu de graça, dá de graça, que de graça também vos recebeis. é isso aí. Eu aqui todos os dias, até 24 horas, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Se eu não souber responder, eu tenho um monte de pastor aí que eu perturbo mesmo o juízo deles, até eles me responderem. Pastor Daniel, da igreja Como é Assembleia que de estamos de Deus, o tempo? pastor. Oi? Como é que estamos É o de quê? tempo? A gente tem 1 hora aí, mas o Instagram tá bom comigo. Eu falei, o pastor Daniel tem que falar aos outros pastores para não ficar ninguém com ciúme, tá? O pastor Jorge, o pastor Nicanor, entendeu? São pessoas que eu procuro e que me ajudam muito. Então, tem dúvida? 24 horas, eu não vendo palavra, não. A palavra é dom gratuito de Deus, tá? Não confundam a parte do nosso trabalho, né? Dos nossos cursos e treinamentos, esse nós vendemos, com essa parte aqui. Esse aqui. Não tem quem me faça vender, né, Marcelo? É isso aí. Nem a É mim, isso nem aí. a Marcelo.
É de graça. Então, Simbora. assim, é. Então, quando ele fala a respeito dessa parte onde a gente estava, sobre o santuário do Senhor, sobre a casa de Deus, sobre difamar a casa de Deus, e Marcelo perguntou assim: Ah, você tem que se preocupar com o templo físico? Tem sim. A palavra do Senhor diz que você é corpo, você é braço, você é perna, você é membro. Então você precisa se preocupar com seu irmão, que é templo. Você precisa se preocupar com você, que é templo. Você precisa se preocupar com o estrado dos pés do Senhor. Se as pessoas estão trazendo coisas que profanam o estrado dos pés do Senhor. E se posicionar. E se te ouvirem, amém, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvirem, você fez a sua parte. E o Senhor sabe. Mas é importante se posicionar. Ah, mas meu pastor vai ficar bravo comigo. Ele vai, se você fizer escândalo. A palavra de Deus diz, ai daquele pela boca vem um escândalo. Mas se você chamar em particular, em conversar, ele ficando bravo ou não, o importante é que o Senhor viu que você fez a sua parte, o seu papel. Você cumpriu aquilo que ele entregou na sua mão para fazer. O povo de Israel começou a pecar logo quando saiu do Egito. E Arão ficou calado. Ele não fez a parte dele. Ele teve medo. Ele teve medo. Quem você quer ser? Você quer ser um Moisés? Ou você quer ser um Arão? Você quer ser Ezequiel? Jeremias? Ou o povo de Israel? Não é uma teologia do terrorismo. É a verdade. A palavra É do isso aí. Senhor é viva e eficaz. É isso aí. Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra viva e eficaz de hoje. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar que não é terrorismo e que é equilíbrio, que existe um processo de prosperidade, um processo de crescimento, um processo de alcançar as tuas promessas. E existe também um processo de obedecer, existe também um processo de cumprir cada um dos seus mandamentos. É muito importante a gente entender que a gente precisa fazer isso por amor e não por regra, não porque é algo obrigatório, e sim porque isso nos aproxima de ti e o contrário nos afasta. É isso que o Senhor tem mostrado na tua palavra para conosco. Quando o Senhor diz que este povo que está fazendo coisas que me afastam do templo de onde eles construíram para mim, é que o Senhor está dizendo assim, que este templo, que é o nosso corpo, que é o templo do teu Espírito Santo, quando a gente faz algo que desagrada ao Senhor, faz nada mais, nada menos que afastar a nós de ti. Senhor, queremos te dizer nesta tarde de quinta-feira que nós rejeitamos e não queremos isso para a nossa vida. E queremos sim, cada dia, mais e mais coisas que nos aproximem de ti. Mostra-nos, Senhor, aquilo que tem nos afastado de ti e faz com que verdadeiramente nós todos os dias pratiquemos coisas que nos aproximam do Senhor. É isso que louvamos e agradecemos a ti, com a convicção de que isso será cumprido em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica ligado, hoje 0659 PM, com o Marcelo e com o Fernando. Esse isso aí. bate-papo vai ser muito bacana, viu? Não perca. Beijo. Espero vocês lá. Até mais tarde. Beijos. Até mais tarde.